Cristo, amigos, vocês que vão receber esse culto em casa, seja pela nossa TV, pelo canal das igrejas, ou seja pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, não importa, olha, que Deus abençoe você. É uma alegria tê-lo aqui comigo. Foi o Espírito Santo que trouxe você para esse culto, vai falar o seu coração e você vai sair daqui abençoado. Amém? Você vai sair desse culto abençoado. Quem está aqui vai sair daqui abençoado. Amém? Assim como esses irmãos que estão aqui na igreja, eles vão ouvir essa pregação agora com todo respeito, com toda atenção. Se você, na hora assim, do culto, de vez em quando eles colocam assim a câmera filmando as pessoas, você vai ver que ninguém conversa, que ninguém pergunta de hora, todo mundo fica assim ligadinho. Por quê? Porque eles querem aprender do Espírito Santo. Com você vai ser a mesma coisa. Fica ligadinho, dá toda a atenção para Deus agora, que Ele vai falar com você. Irmãos, glória a Deus. Nós estamos esses dias aqui falando sobre uma lei que o nosso Deus estabeleceu logo lá no princípio de todas as coisas. Eu tenho pregado para você esses dias que em Gênesis 8, versículo 22, Deus determinou que enquanto a terra durar, vai haver semente e vai haver colheita. Amém? E nós entendemos já, pessoal, que essa lei da semeadura, porque tudo que nós fazemos é semente. Nós estamos o tempo todo plantando. Agora, irmão, em você estar aqui, você está plantando uma semente. Amém? E você vai ter uma colheita. Tem bênçãos que você está recebendo só de ter entrado aqui. Você vai colher um fruto só de ter vindo para esse culto hoje. Você crê? Só de ter chegado aqui, porque você está plantando. O tempo todo nós estamos plantando, as palavras que nós falamos, nossas atitudes, tudo é semente. Irmãos, e tudo é colheita. Tudo é colheita. Gálatas capítulo 6, verso 7, a Bíblia diz, e não, olha só, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tem uma tradução que diz assim, com Deus não se brinca. Olha que coisa séria. Porque tudo que o homem semear, não é só o arroz, o feijão, a beterraba, a batata, a banana, o mamão, não. Tudo, suas palavras, suas atitudes, sua obediência a Deus, mas também sua desobediência, sua fidelidade ou a sua infidelidade. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É o que eu tenho falado para você aqui nesses dias. Agora, hoje, irmão, eu queria falar uma coisa muito forte para você. Você tem que aprender a semear na sua vida disciplina, domínio próprio. Muito importante isso. Vamos, por favor, irmão, lá para o Salmo 126, versículo 5. Abra sua Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 126. Você vai entender algumas verdades importantíssimas aqui. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Se você não encontrou, irmão, não tem problema. Você pode acompanhar aqui pelo monitor. Ó, diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Cegar aqui significa colher. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que nem sempre nós plantamos, nem sempre nós semeamos nos tempos fáceis da nossa vida. De vez em quando, irmão, você vai estar em tempos difíceis, em tempos de lágrimas, e você vai ter que plantar. Amém? Sabe o que mais isso aqui significa? Que nem sempre você vai plantar com vontade. Aprenda isso. Nem sempre você vai ter vontade de fazer o que é certo, irmão. Nem sempre você vai ter vontade, a sua carne, o homem exterior, daqui a pouco eu te explico melhor isso. Nem sempre a sua vontade será obedecer a Deus. Nem sempre você vai ter vontade de fazer o que é certo, mas você tem que fazer assim mesmo. Mesmo que seja chorando. Amém? Deus te pede para abrir mão de algo que você gosta muito. Algo que você ama, algo que você tem carinho, uma coisa que você fez a vida toda. Um dia você vem para a casa de Deus e na palavra o Espírito Santo fala, deixa isso, para com isso. E é uma coisa que você gosta, é algo, como eu disse, que você fez a vida toda. Seu pai te ensinou, tua mãe te ensinou a fazer. Você aprendeu que aquilo era certo com todo mundo, até um dia Deus falar para você, isso é errado, sai daí, pula fora daí. Pastor, o que eu vou fazer? Eu digo, ainda que seja com lágrimas, obedeça a Deus. Porque aquela plantação, aquela semente que você não quer plantar. Porque plantar, irmão, é pegar algo que você tem na sua mão e entregar. E ofertar, colocar na terra. Quem está entendendo, diga amém. Quando aquilo está na tua mão, é seu.
Quando você coloca na terra, você está renunciando àquilo. Você está abrindo mão daquilo. Amém? Você está tirando algo que está na sua mão e você está colocando em outro lugar. Parece, num primeiro momento, que você está perdendo. Vai ser até com lágrima. Puxa, eu gostava tanto daquilo, mas você semeou. A Bíblia diz que vai chegar o tempo da colheita, e o tempo da colheita vai ser com alegria. Amém, irmão? Eu já ouvi, irmão, tantos testemunhos e tantos, de pessoas que renunciaram dinheiro que ganhavam. Não era pouco dinheiro, não, era muito dinheiro. E a pessoa, para obedecer a Deus, ela abriu mão daquilo, ela semeou, entregou aquilo. E depois, irmão, o que Deus fez, como Deus revolucionou a vida da pessoa, como Deus abriu as portas, irmão. Ele sabe como fazer. A colheita vai ser com alegria. Eu já ouvi tanto testemunho, mas não foi um nem dois, são tantos, irmão. De rapazes e moças que estavam, sabe, já para casar. Data marcada. E o Espírito Santo falou na pregação, falou na palavra, não case com essa pessoa. Termina esse namoro. E às vezes Deus fala isso quando a pessoa está, irmão, apaixonada. Ela não consegue enxergar uma vida em que aquela outra não esteja presente. Mas Deus fala, termina. E a pessoa, às vezes, com lágrimas, foi lá, olha, eu estou terminando com você. Mas por quê? Porque Deus mandou. Ele tem uma vida para mim que você não cabe nela, você não faz parte dela. E Deus também tem uma vida para você aonde eu não vou entrar nessa vida. Eu já vi também pessoas que não terminaram. E depois essas pessoas choraram. Eu conheço alguns que estão chorando até hoje. Conheço alguns que estão numa luta, numa prova, irmão. Tem gente, me desculpa, eu vou falar uma coisa até feia para você. Eu sei de gente que não divorcia porque é pecado. Mas o que ela aguenta, irmão, a luta que ela passa. E alguns já falaram para mim, pastor, quando eu estava namorando, Deus mostrou, Deus falou, não casa com essa pessoa. Você vai passar por luta. Porque entenda bem, irmão, olha para o pastor, casar não é pecado. Vive em pecado quem não vive casado. Se duas pessoas estão vivendo juntas e não são casadas, elas estão em pecado. Agora, no momento, irmão, que aquela pessoa casa, ela não vive mais em pecado, mas ela pode viver numa prova. Porque a Bíblia fala para nós não nos prendermos a um jugo desigual. É um peso diferente, são valores diferentes. Uma vez eu ouvi alguém dizer que casamento é como subir a montanha. Quanto menos peso você carrega, melhor. Amém? Talvez você está casando com alguém, irmão, que vai te ajudar a carregar o peso. E talvez você vai casar com alguém que vai ser o próprio peso. Tem gente aqui que entende o que eu estou falando. Bom, o que eu estou dizendo isso para você? Deus falou. Deus disse. A pessoa não quis chorar naquela hora, ela está chorando hoje. Amém, irmão? O que eu quero que você entenda é o seguinte, obedecendo a Deus, em alguns momentos você não vai entender, em alguns momentos não vai ser sua vontade, algumas vezes você vai semear com lágrima, mas depois a colheita vai ser com alegria. Vamos entender isso na palavra de Deus? Mateus capítulo 21, vamos lá, vamos andar um pouquinho na palavra. Mateus 21, o nosso versículo é o versículo de número 28. Mateus 21, 28. Normalmente, irmão, tem pastor que gosta da Bíblia grandona, às vezes é porque a letra é grande, ele não enxerga bem. Eu enxergo, irmão, é capaz de eu enxergar a sua Bíblia aqui, irmão. Não, pastor, o senhor está exagerando. Irmão, eu tenho uma visão abençoada, que você não tem ideia. Quando eu estava com uns 24, 25 anos, eu estava recém-casado. Eu comecei a ter dor de cabeça todo dia. Deixa eu contar isso aqui para você. Vou fugir um pouquinho aqui, mas isso aqui vai ajudar alguém. Comecei a ter dor de cabeça. Eu andava, dirigia, e a luz, assim, tudo... E um dia, eu lembro até hoje, eu estava em casa, a minha esposa tinha ido visitar a mãe dela, eu estava falando com ela no telefone, e eu disse, Daiane, eu estou com uma dor de cabeça. E todo dia dava. Ela falou assim, Alex, isso deve ser vista. Eu falei, não é possível que seja. Não, mas é. E eu falei com um, falei com o outro, e tudo indicava que era, irmão, mas eu não aceitei aquilo. Eu falei, não aceito. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado, eu não vou pregar de óculos. Não estou falando que você que usa óculos, tem muita gente aqui que usa, não estou falando que você está em pecado. Amém, irmão? É a fé de cada um. O pastor Jaime conta que lá na sede em São Paulo, uma obreira chegou para outra e falou assim, você não pode fazer obra porque você não tem fé. Você usa óculos.
E a obreira foi lá chegar para o pastor Jaime e falar: pastor, não vou ser mais obreira, porque eu não tenho fé. Mas por quê? Porque eu uso óculos. Quem disse isso para você? Foi a irmã fulana. Ah, é? Vai lá e fala para ela que ela também não pode ser obreira. Por quê? Porque ela usa dentadura. Ué, Deus não é poderoso para fazer crescer dente, irmão? Eu creio que Ele é. Quem crê, diga amém. Eu tenho 2 dentes aqui que não nasceram comigo. Eu paguei para ter, irmão, porque não cuidei quando era para cuidar. Amém? Então, o que eu estou falando é o seguinte: eu não tive fé para o dente, mas para a visão eu tive. Eu sei que, irmão, a gente chegava nos lugares, a Daiane fazia eu experimentar. Bota para você ver, olha como você vai ficar bonito. Você fica com uma cara de intelectual. Eu falava: não preciso disso aqui para ser bonito, já nasci lindão. Eu falava: brincadeira, tá, pessoal? Mas, irmão, tirando a parte da brincadeira, eu não aceitava. Repreendi em nome de Jesus. Aí, eu não sei se ainda tem, mas lá no Bosque dos Eucaliptos, lá em São José, tinha o Provisão, que é um lugar onde o pessoal faz exame, o médico receita. Ela marcou uma consulta para mim. Eu falei: não vou. Não, você vai porque eu já paguei. Só porque ela pagou que eu fui, irmão. Chegando lá, irmão, mas tinha uma fila que era como se fosse essa igreja inteira. Eu falei: não vou não. Ela: não, peraí. Ela sabia que eu ia embora. Ela foi, irmão, não sei o que ela foi lá, falou, ela me passou na frente de todo mundo. Acho que ela deve ter chegado lá e falado: meu marido é doido, ele vai embora, ele está precisando, deixa ele passar. Irmão, aí eu fui lá, botei o zóio num trem lá, que vocês sabem como é que você coloca lá, né? E ele falava assim: agora vê isso, que letra que é essa? Eu fui falando. Irmãos, aí o que aconteceu? O doutor lá, o que me examinou, olhou para mim e falou assim: você sabe o que eu vou te falar, né? Falei: sei, que eu não tenho nada. Ele falou: isso mesmo, você não tem nada, você está bem. Não sei o que você veio fazer aqui. Eu saí de lá e ela até meio emburrada comigo. Você precisa usar óculos. Eu falei: não precisa. Passou uns dias depois, irmão, a gente estava procurando um despachante, não lembro aonde. Eu sei que a rua era enorme. E eu olhei e falei assim: ó, lá na frente. Ela: aonde? Lá na frente. Irmão, eu vi a placa, mas estava longe. Ela olhou e falou: mas como que você está enxergando daqui? Eu falei assim: porque o meu olho está bom. Jesus me curou. Diga a glória a Deus. É a sua fé, amém? Então, normalmente você vê uns pastores pregar com umas bíblias que é quase do tamanho do púlpito, irmão. Eu posso pregar com a pequenininha. Eu até gosto, porque daí eu pego ela aqui, amém? Vocês já viram que eu gosto de pregar com ela assim, né, irmão? A grandona é difícil, ela pesa na mão assim. Eu gosto dessa aqui, amém? Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Mateus, capítulo de número 21. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, ó, capítulo 21, nós vamos no versículo 28. Diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Presta atenção na resposta do rapaz. Ele, porém, respondendo, disse: o quê? Não quero. Ele não disse para o pai: pai, eu não vou. Ele disse: pai, eu não quero. Não estou com vontade, não. Mas o que foi que ele fez? Continua, versículo 29. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Presta atenção nesse detalhe. O Senhor Jesus termina de contar a historinha, ele tem a resposta. Eles falam: olha, quem obedeceu foi o primeiro, quem fez a vontade do Pai foi o primeiro. Jesus fala: olha, por esse motivo, vão ter pessoas inesperadas que vão entrar antes de vocês no reino de Deus. O Senhor Jesus está falando que entrar no reino de Deus tem a ver com a sua obediência. Amém? Com você fazer a vontade do Pai. E está muito claro aqui na palavra que nem sempre você faz a vontade do Pai porque você quer fazer. A resposta do primeiro filho foi o quê? Eu não quero. Mas depois, aquele rapaz começou a pesar, ele começou a pensar: puxa, é meu pai. Eu tenho que honrar meu pai. Não posso ser rebelde, não posso ser desobediente. Eu vou. Olhem para mim, ele não foi porque ele queria. Ele foi porque era a vontade do Pai. Jesus depois perguntou: qual dos 2 vocês acham que fez a vontade do Pai? E eles disseram: o primeiro. E Jesus falou: sim, é verdade. Por causa disso,
Vão ter publicanos que vão entrar primeiro, antes de vocês, no reino de Deus. Por quê? Porque entenderam qual era a vontade do Pai, não era o que queriam fazer, estavam numa outra vida, mas se arrependeram. A prostituta não vai entrar no reino de Deus na prostituição. Nem o publicano na desonestidade. Amém? Mas Jesus ele fala na parábola que o primeiro filho que não queria, se arrependeu e obedeceu. Quem está entendendo, diga amém. Eu já ouvi alguém dizer, no céu vai ter prostituta. Não vai ter nenhuma. Vai ter ex-prostituta. Pode ter, aí vai ter muitas. Amém, irmão? No céu vai ter gente desonesta. Nenhum. Mas vai ter muitos ex-desonestos. Pessoas que estavam na iniquidade, no pecado, mas que entenderam qual era a vontade de Deus. No primeiro momento, não queriam. Não queria largar a prostituição. Prostituta, irmão, não é só quem vende o corpo para ganhar um dinheiro. Toda pessoa que está numa prática ilícita, uma prática sexual ilícita, ela está na prostituição. Eu sempre prego para vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz, quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Quando fala tocar, é tocar de maneira íntima. Um homem só pode tocar intimamente na esposa dele. Uma mulher só pode tocar intimamente no marido. E viver com uma pessoa há 20 anos, 30 anos, não faz dela seu marido nem sua esposa. A mulher samaritana, Jesus disse para ela lá em João capítulo 4, Jesus disse, vai e chama o teu marido. E ela disse, Senhor, não tenho marido. E Jesus falou, é verdade, você falou a verdade. Porque você já teve 5. E o homem com quem você vive hoje não é o teu. Então Jesus está falando claramente que você viver com uma pessoa não faz dela o seu marido, não faz dela a sua esposa. Toda pessoa que está se relacionando com alguém que não é marido, não é esposa, está vivendo em prostituição. E posso falar, irmão, tem gente que não quer obedecer à prostituição, quer dizer, largar a prostituição. Por quê? Porque é uma vida mais fácil. Você vive com uma pessoa e você sabe que você não tem compromisso com ela. Nada do que é seu é dela, nada do que é dela é seu. Você está com ela há 20 anos, mas se um dia você quiser ir embora, eu não sou nada seu, eu vou embora. Isso é pecado. Quem está entendendo, diga amém. Aí Jesus diz, para com a prostituição. No primeiro momento a pessoa não quer, mas depois ela se arrepende. Puxa, a vontade de Deus é que eu faça isso, é que eu me case, é que eu viva direito. Então eu vou lá, vou me casar. Eu vou passar a ter compromisso? Vou. Eu vou dever a minha vida para outra pessoa, a minha vida pertencerá a essa pessoa? Sim, pertencerá. Até que a morte os separe. Só que é a vontade de Deus. Talvez não é porque você quer, mas é porque a vontade de Deus você vai obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Mais uma vez, o publicano. Um exemplo de publicano que a gente tem na Bíblia é o Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse, Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Isso está em Lucas 19. E se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmão, tem gente ouvindo essa pregação, pode ser aqui na igreja, pode ser em casa, que sabe que defraudou muita gente, mentiu para muita gente, foi desonesto com muita gente para ganhar dinheiro. E agora a pessoa vai ter que devolver. Pastor, eu vou ter que devolver? O Espírito Santo já falou para você que vai. Aí eu digo para você, a sua carne quer? O homem exterior, ele quer? Não, ele não quer. Ele não quer fazer isso. Só que olha para o pastor, você vai fazer por obediência a Deus. É uma semente que você vai plantar com lágrima. Só que depois vai trazer uma colheita de alegria, irmão. Porque olha para o pastor, é nisso. É nessa obediência, irmão, que está a sua grandeza. O Provérbios, olha que palavra poderosa, irmão. O Provérbios 16, versículo de número 32. Provérbios 16, 32. A nossa Bíblia, a Revista e Corrigida, ela diz assim, melhor é o longânimo. Longânimo é um homem paciente, amém? Do que o valente. E o que governa o seu espírito, melhor, maior do que aquele que toma uma cidade. Irmãos, que coisa poderosa. A nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos, valoriza muito o valente. Aquele que sai por aí, dando tapa nos outros, aquele que fala mais alto. Você aprendeu isso. Às vezes seus pais te ensinaram isso. Se você apanhar na rua, você chega em casa, você apanha de novo.
Tem gente aqui que aprendeu isso. Então, você aprendeu que tudo na vida você tem que resolver na base do grito, na base da violência. Jesus está dizendo que você tem que ser muito mais corajoso para ficar calado do que para gritar. Jesus está dizendo, Deus está dizendo, o longânimo, ele é melhor que o valente. Longânimo é o paciente. Você tem que ser muito mais forte, às vezes, para fechar a boca do que para abrir a boca. Tem hora, irmãzinha, que a senhora vai ter vontade de chegar no teu marido e falar um monte de coisa. Não, pastor, hoje ele vai me ouvir. Eu falei essa semana, irmão, seu marido escuta mais o seu silêncio do que as suas palavras, sabia? Sabia? Às vezes a mulher fala, e lá dentro do marido está aquela musiquinha. Aí ela, você entendeu? Ele, o quê? Tá, entendeu nada. Amém, irmã? Aí a senhora fica brava com ele. Pastor, ele não me escuta. Começa a ficar caladinha. Eu aprendi isso como marido, irmão. Às vezes, as irmãs elas têm uma capacidade que nós não temos. A mulher, irmão, ela está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, ela não se perde em nenhuma. Ela está aqui, irmão, lavando a roupa, lavando a louça, arrumando comida para o filho, para o marido e ouvindo lá a televisão ao mesmo tempo. Amém? O marido não, irmão, ele está lá, daí ela, você viu que vai chover em tal lugar? Ele, o que é? Como é que é? Ele nem viu que ela estava ouvindo. É verdade ou não é? Eu vejo isso, irmão. Eu estou lá conversando um negócio lá, minha esposa está lá não sei onde, daqui a pouco, não é desse jeito não. Mas como que ela estava prestando atenção? Homem não, irmão. Homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Se eu estiver concentrado aqui, irmão, se eu estiver lendo a Bíblia e você falar comigo, eu vou, o que foi? O que foi? O que é? É de cada um. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Agora, você quer ver uma coisa? Você quer ver minha esposa ganhar a minha atenção? É quando ela fica quieta. Não sei, irmão. Ela começa a fazer as coisas, não fala nada. Será que aconteceu alguma coisa? Aí quando eu chego, amor, está tudo bem. E ela fala, está tudo bem. Aí que eu já sei que o negócio não está bem. Irmão, irmão, é incrível. Você quer conversar? Quer conversar com o teu marido, irmão? Fica quieta. Ele vai começar, está acontecendo alguma coisa. Essa mulher deve estar brava. Eu devo ter aprontado alguma coisa. Ele já vai começar. Será que eu fiz alguma coisa? Amém? Você vê que às vezes o silêncio ganha das palavras. Às vezes você grita muito, irmão, e a pessoa não presta atenção. Abaixa o tom da voz. Ela vai ter que fazer isso aqui para te ouvir. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga a glória a Deus. O longânimo, o paciente, ele é melhor do que o valente. E o que governa o seu espírito. O homem que vem, olha para o pastor, a vontade vem, mas para agradar a Deus ele diz não. Amém? Eu tenho vontade, irmão, tem hora de gritar, de brigar, de chutar as coisas, mas eu tenho o domínio próprio, você também tem. Pode ser que você não esteja exercendo, mas você tem. O homem que exerce o seu domínio próprio, a Bíblia diz que ele é melhor do que aquele que toma, que governa uma cidade. Irmão, nós conhecemos tantos homens aí poderosos, homens que governaram, não foi uma cidade, irmão, homens que governaram países. E a gente não tem nenhum carinho por eles. Quando foram embora, a gente deu até glória a Deus. A Bíblia fala de um rei, é 2 Crônicas 21, versículo 20. A Bíblia fala que esse rei foi embora e não deixou saudade. Olha só, era da idade de 32 anos quando começou a reinar em Jerusalém. E foi-se sem deixar de si saudades. Põe no 19, 21, 19. Amém? Esse rei era o... Qual rei que era esse? Me fugiu agora o nome dele. Volta no 20, no 18, perdão. Volta um pouquinho mais, 17. Volta no 16. Despertou-se, pois, o Senhor contra Jeorão. Então, esse rei Jeorão, volta lá no 21 agora. Desculpa, é que eu tinha esquecido o nome dele. 21. Isso, 20, perdão. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar saudade. Ninguém lembrou dele, ninguém chorou. Olha o que a Bíblia fala, E os sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Ele não teve nome entre os reis, entre os grandes. Tem tanta gente por aí, irmão, que foi presidente do Brasil, você nem lembra, você não tem saudade. Foi grande na posição, foi grande no que podia fazer, mas não fez o bem. Passou por lá, irmão, só roubou. Aconteceram coisas que a gente não vamos falar aqui agora.
Você não tem nenhuma saudade do tempo que ele governava. Amém? Agora, tem pessoas que nunca governaram nada, nunca foram chefe em lugar nenhum. Mas você aprendeu tanto com aquela pessoa. Ela é tão importante para você. Se eu perguntar talvez do seu pai, da sua mãe, pastor, minha mãe era uma mulher simples. Minha mãe só ficou em casa, cuidou de mim, cuidou do meu pai. Mas pastor, a minha mãe, eu tenho uma saudade dela. Por quê? Porque você aprendeu com ela. Foi um exemplo para você. Naquilo que ela disse não para você, até hoje você tem saudade. Ai, pastor, eu tenho saudade das broncas que a minha... Naquela época eu não sabia, ficava bravo. Hoje eu vejo que a minha mãe tinha razão. Você vê que aquele que governa o seu espírito, um homem que tem domínio próprio, ele vale mais às vezes do que um grande que governa uma cidade. Amém, meus irmãos? Bom, você tem que entender isso. Existem duas vontades vivendo em você. É exatamente isso que você está ouvindo. Duas vontades vivendo em você. O domínio próprio é exatamente você decidir qual delas vai governar. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Esse mesmo versículo na Bíblia Viva, eu estava lendo, ele mostra exatamente que a vontade tanto do espírito como da carne é exercer o domínio da sua vida. O seu espírito, agora que ele nasceu de novo, ele tem o desejo de obedecer a Deus. A sua carne, entretanto, irmão, ela tem a vontade de pecar, ela quer se prostituir, ela quer... A Bíblia fala que as obras da carne, se você ler o versículo 19, vai dizer: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Aí idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões e outras coisas aí, bebedice, glutonaria. Isso é o que a sua carne quer fazer. A sua carne quer assumir o domínio para que você faça essas coisas. Todavia, o seu espírito, agora recriado em Deus, ele tem outra coisa. A Bíblia diz assim, ó: mas o fruto do Espírito, versículo 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A palavra temperança, algumas traduções dizem domínio próprio. Sabe o que eu gostei desse versículo? A Bíblia fala o fruto do Espírito. Se é fruto, um dia foi semente. Não existe nada que hoje seja fruto que não foi semeado um dia. Amém, irmão? Nós estamos aprendendo semana após semana que para comer o fruto, primeiro nós precisamos o quê? Semear. Então, irmão, você tem que semear amor na sua vida para você ter o fruto. Você quer ter paz? Semeie paz. Você quer ter alegria? Você quer ter paz, você quer ter longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Você quer ter a mansidão, você quer ter a temperança, o domínio próprio. Você precisa, irmão, irmã, exercer o domínio sobre isso. Deus mostra na palavra dele, irmão, que nós temos o poder sobre a nossa vontade. Nós temos, pastor? Nós temos. Lá em Gênesis capítulo 4, tem uma história que vocês conhecem bastante. Adão e Eva tiveram muitos filhos, a Bíblia diz. Mas os dois mais velhos eram Caim e Abel. Ambos fizeram para Deus sacrifícios. Deus aceitou o sacrifício de Abel, a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim. Essa parte da história vocês conhecem, já ensinei, não vou falar sobre isso hoje. Quando Caim viu que Deus não aceitou a oferta dele, ele ficou bravo, chateado. A Bíblia diz que o semblante dele descaiu, ficou com a cara feia, cara fechada. Naquele tempo, irmão, não tinha ninguém para pregar para ele, então o próprio Deus foi lá pregar para ele. E Deus diz para ele assim, ó, versículo de número 6, o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Por que essa cara feia, Caim? Por que você está bravo? Versículo 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus está dizendo: Caim, o meu problema não é contigo. Meu problema é que você não fez o bem. Irmão, talvez você vai dizer: pastor, eu acho que Deus não gosta de mim. Deus te ama.
Só que Ele nunca vai te abençoar enquanto você plantar a semente errada. Você quer ser abençoado, você tem que fazer as coisas da maneira certa, plantar a semente certa na tua vida. Diga amém. Deus está falando, se você fizer o bem, eu vou aceitar. Agora, olha a palavra que Deus dá para Caim. Se não fizeres, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele Ai, pastor, quando eu vi já tinha feito. Eu não queria, mas fiz. Não, tu fez porque queria. Não importa o que foi. O que você falou porque queria falar. Já estava lá dentro de você estava assim, qualquer hora dessa eu vou falar. E aí você falou. Você estava entendendo? Você está me entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, nós temos o domínio sobre as nossas vontades. Nós temos o domínio próprio. Lá no princípio, logo na primeira família, Deus já está dizendo para Caim, você só vai fazer o mal se você quiser. Infelizmente ele fez. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, o próprio Deus falou com ele, ele saiu dali e matou o irmão dele. Você está ouvindo aqui hoje que você não precisa fazer o pecado, que você tem domínio. Você tem domínio sobre esse cigarro que você fuma todo dia, irmão. Ai, pastor, mas é uma vontade incontrolável. Garanto que ela não vai te matar. Vai ser ruim? Você vai chorar? Não estou dizendo que você não vai chorar. Vai. Mas olha para o pastor, é semente. Amém, irmão? Cada dia que você chorar pela vontade de ir lá e fumar, mas não vou fumar, irmão, vai ser lágrima, mas é uma boa semente. Daqui a anos, irmão, você vai estar com um corpo mais saudável. Sua casa vai estar mais saudável. Espiritualmente, então, meu Deus do céu, nem vou falar o quanto você vai estar bem. Por quê? Porque você plantou a semente certa, você vai colher com alegria. Amém? Essa bebida que está destruindo sua família, destruindo a sua saúde, irmão, você tem domínio sobre ela. Você pode hoje chegar na tua casa e jogar tudo fora. E falar, nunca mais eu entro num bar, nunca mais. No mercado eu não entro nem no corredor da bebida mais. Eu passo longe dele, não vou entrar mais. Lá onde eu sei que tem cerveja, não passo nem perto, pastor, não quero mais saber daquilo. Você vai chorar, irmão? Talvez você vai. Vai, a carne vai dar vontade? Vai. Só que olha para o pastor, um dia você vai ver sua família bem, feliz, você com saúde. Amém? Você vai, puxa, valeu a pena. A felicidade, irmão, não está em você fazer tudo o que você quer. A felicidade está em você fazer o que você precisa. Se você fizer tudo o que você tem vontade de fazer, você vai se matar, você vai se destruir. Se você comer tudo que você tem vontade de comer, você vai se matar, irmão. Seu corpo vai ficar doente. Guarda isso no seu coração. Deus está dizendo para Caim, você tem o domínio sobre a sua vontade. Você só vai fazer o que você quer. Amém? Agora olha Hebreus capítulo 12, verso 11. Pastor, como que eu faço? Como que eu vou conseguir, pastor, vencer essas vontades? Você vai ter que praticar uma coisa chamada disciplina. Disciplina é uma coisa poderosa, irmão. Eu quero crescer no entendimento sobre a disciplina. Eu falei para a igreja aqui, eu queria há 20 anos atrás ter entendido mais na Bíblia sobre disciplina. Quando eu era jovem, garoto, estava começando no ministério, eu ia ter orado mais. Eu ia ter dedicado mais tempo da minha vida a ler a Bíblia. E olha que eu fazia consideravelmente mais do que muita gente. Mas eu vejo que quanto mais eu tivesse plantado, se hoje eu já estou colhendo, puxa, eu ia estar colhendo muito mais. Disciplina. Hebreus 12, 11 diz assim, e, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Irmão, ninguém gosta de bronca. Nem quem toma, nem quem dá bronca também não gosta de dar. Amém? E às vezes nem quem está perto ouvindo, irmão. Quando eu era obreiro, eu estava começando o ministério, tomava muita bronca. E depois de pastor já tomei, irmão. E depois de líder já tomei bronca. Já, pastor? Já. E como foi bom para mim. Mas quando eu era obreiro, e às vezes eu tomava uma bronca, chegavam umas pessoas, e agora eu vou falar uma coisa para você que talvez você nunca ouviu. Essas pessoas são usadas pelo diabo. Chegava gente para falar assim, não dá bola para o que o pastor falou, não. Eu falava, não, que é isso, está amarrado. Eu tenho que dar bola para o que o meu pastor falou, sim. Nunca tire a autoridade de um pai, irmão. O pai deu bronca no filho. Não chega para o filho e fala, seu pai não sabe o que está falando, não. Chega para o filho e fala, escuta teu pai. Você pode não gostar agora, mas amanhã, essa palavra, a Bíblia diz que se o justo ferir você, aquilo vai ser um óleo sobre a tua cabeça. Vai ser unção.
Você não sabe quanta unção eu tenho na minha vida por ter tomado bronca e ter aceitado. Todo mundo, irmão, que eu ouvi que tomava bronca, não está nem aí, irmão. Essas pessoas não chegaram a lugar nenhum. Eu estava, não vou falar onde foi, mas eu estava na minha fase de formação ministerial e a gente tinha, um dia que a gente tinha um compromisso, uma responsabilidade muito grande, irmão. Eu deleguei algumas coisas para outras pessoas. Era minha responsabilidade cuidar de tudo. Eu falei para uma pessoa, fulano, você não faz tal coisa para mim? Eu acho que eu posso até falar para você o que era. Eu falei assim, eu tinha 1 milhão de coisas para fazer. Eu falei, fulano, vai ter batismo. E a gente não fazia batismo na nossa igreja. A gente fazia numa outra igreja que ela já tinha batistério. Então a gente avisava o pastor, as 2 igrejas eram perto. Falei assim, vai lá, avisa o pastor que o nosso pastor vai fazer batismo, enche a piscina. Não, pode deixar, pastor Alex, que eu vou. Irmão, eu estava no culto, o culto acabando. Eu falei com ele assim, fulano, o culto está acabando, o pastor já vai pegar as pessoas para levar. Você já encheu a piscina lá, né? Ele olhou para mim, com aquela cara, irmão, na hora ele parecia um fantasma, ficou branco. Não, pastor, não fui. Irmão de Deus, eu falei para ele, falei assim, rapaz, por que você fez isso comigo? Corre lá, enche a piscina agora. Ele foi, irmão, mas não deu tempo. Quando o meu pastor chegou com as pessoas para batizar, a piscina estava pela metade. Eles tiveram que esperar quase 1 hora até encher, e os irmãos reclamando, pastor, precisa ir embora, tal, não sei o quê. E o meu pastor teve que aguentar um monte de coisa. Aí você vai falar, por culpa do fulano? Não, irmão, por culpa minha, a responsabilidade era minha. Amém? Eu deleguei para outro, mas eu tenho a responsabilidade. Você não pode jogar a culpa das coisas que acontecem na sua casa no seu filho. A casa é sua. Amém? Seu filho não pediu para nascer, foi você que botou ele no mundo. A responsabilidade da casa é sua. Irmão, quando o meu pastor entrou, irmão, mas ele entrou muito chateado comigo, falou assim, irmão, você não vai mais trabalhar comigo, eu vou te mandar embora, você vai para outro lugar. E falou um monte de coisa. Juntou a gente lá no escritório, irmão, mas ele falou, e falou com razão, irmão. Bravo, falou mesmo, irmão, xingou. Até Jesus, irmão, quando ficou bravo, derrubou mesa lá dos cambistas lá. Meu pastor não estava errado, não. Irmão, quando ele terminou de falar, ele falou assim, não quero mais ver vocês na minha frente hoje. Vai embora todo mundo. Eu fiquei na igreja. Deu a tardinha, eu fui lá bater na porta dele. Pastor, o senhor quer um café? Eu quero não ver você mais, irmão. Some da minha frente. Fiquei chateado, não, irmão. Quando terminou, irmão, o dia, eu pegava sempre o paletó do meu pastor, a Bíblia dele, eu tinha essa honra, porque eu era o segundo dele, era eu que pegava a capa do profeta. Era eu que levava a espada dele. Na hora que eu fui pegar a Bíblia dele, ele tira a mão da minha Bíblia, irmão. Você não merece lá carregar a minha Bíblia, não. E não merecia mesmo. Ele entrou no carro dele, era eu que abria o portão para ele, ele sempre abaixava o vidro, dava tchau para mim, ele saiu cantando pneu. Irmão, eu fui para o altar da igreja, irmão, mas eu chorei tanto. Eu chorei diante de Deus, eu chorava de soluçar. Senhor, me perdoa, eu preciso me converter, eu tenho que virar homem de Deus, eu tenho que criar responsabilidade, eu tenho que parar de ser menino, de ser moleque, eu tenho que virar homem. Minha oração era desse jeito, irmão. Depois que eu terminei, irmão, devo ter ficado lá, sei lá, umas 2 horas orando, irmão. Eu entrei no quartinho da gente, mas eu estava com o rosto inchado de tanto chorar. Tinha um outro rapaz lá, que estava com a gente. Ele olhou para mim e falou assim, eu queria ser igual a você, irmão. Eu falei, por quê? Ele falou assim, o pastor fala as coisas para você dar bola. Eu não estou nem aí. Eu olhei e falei, o quê? Ele falou assim, se o pastor ficou bravo, o problema é dele, irmão. Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, você não está entendendo, o homem de Deus, ele deu uma repreensão porque a gente precisa, você não está chateado, eu não estou nem aí. Pergunta onde essa pessoa está hoje, irmão. Agora eu vou falar para você, eu fui e estou sendo abençoado. Ouça a repreensão. Você não gosta dela na hora. Agora, sabe o que é legal? Esse mesmo versículo, Almeida Revista e Atualizada, é a versão mais parecida com essa. Só que ela não usa a palavra correção. Ela usa a palavra disciplina. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz o quê? Fruto. Se ela produz fruto, então significa que ela é semente. A disciplina é uma semente. Disciplina significa correção. Mas disciplina também significa, também são aquelas atitudes que você toma, que você faz, para você colocar a tua vida num outro momento. Você se disciplina
acordar num certo horário, dormir num horário, comer o que você come. Irmão, a Bíblia está dizendo, a disciplina não é agradável. Na hora que você está aprendendo a exercê-la, ela não é. Irmão, é muito mais legal gastar dinheiro do que guardar dinheiro. Chega no final do ano, irmão, Natal, todo mundo só quer... e compra, e pernil, e Chester, e Tender, e o Papai Noel, contando seu dinheiro. E você compra presente, você não vê a pessoa há 10 anos, mas você compra presente para ela. Não, bota no cartão de crédito, cheque especial, vai aguentar. Irmão, olhar para aquele dinheiro e dizer, eu não vou gastar você, vou botar você na conta, vou investir você em algum desses investimentos aí que se faz, que tem rendimento em 10 anos, em 20 anos. Irmão, ninguém gosta de fazer isso, não. Gastar dinheiro é muito mais gostoso, pode ter certeza. Você chega na loja lá, você vê aquela sandália e você, não, eu posso, eu mereço. E você compra. Depois você já tem 50, que você tem um monte lá que você nunca usou. Não, mas eu mereço ter essa daqui, e você compra. Pois é, você vai merecer depois, irmão, passar por momentos da sua vida onde você vai precisar do dinheiro e você não vai ter. Tem pessoas, irmão, que passaram a vida, se privaram. Amém? Todo mundo estava lá esbanjando e ela estava lá, irmão, às vezes comendo uma comida mais simplesinha, usando uma roupa mais simples. Porque, irmão, às vezes a diferença da roupa cara para a roupa barata, às vezes está só numa marcazinha que coloca ali. Amém? O tênis que custa R$1.000, às vezes, se você tirar aquela marquinha que ele tem ali, irmão, talvez ele vai custar 100. E o que eu estou falando para você? Não estou pregando miséria, não. Eu estou pregando disciplina. Você se disciplina a não gastar dinheiro que você não precisa. A Bíblia fala, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que você não precisa? Irmão, você se disciplina. Amanhã você vai ter guardado. Na hora da emergência, você não vai ficar desesperado, batendo na porta de um, de outro, ligando. Pelo amor de Deus, falando, me empresta, não. Você tem, você poupou, você investiu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um dia, lá na sua velhice, você não vai estar desesperado atrás dos outros para pagar isso, pagar consulta. Não, você poupou, você guardou. Isso é disciplina. Amém, irmão? Irmão, comer tudo que você quer é muito mais gostoso do que fazer uma dieta. Eita. Pode ter certeza. É muito mais prazeroso. Fazer um jejum, irmão, não é uma coisa prazerosa. Mas eu vou falar para você o benefício, irmão. O benefício. Eu estava falando com o pessoal da igreja aqui. Nós estamos no jejum de Daniel. Irmão, o jejum de Daniel é uma coisa curta. São 21 dias. 21 dias que nós estamos jejuando. O meu objetivo com o jejum de Daniel, ele é totalmente espiritual. Eu fiz por bênçãos espirituais, por crescimento espiritual. Mas eu vou falar para você, irmão, o meu corpo está tão melhor. Eu durmo melhor, acordo melhor. Em 21 dias eu perdi 4 quilos. Tá bom que às vezes você vai falar, pastor, metabolismo, sei lá se é. Mas você vê, eu não fiz para emagrecer, não, irmão. Foi só tirar, eu tirei o quê? Eu tirei doce, tirei açúcar, tirei pão. Acordo de manhã, eu estou comendo normal, pergunta para eles, eu tomo café sem açúcar. Ai, pastor, é ruim. Mas não, continua tomando com açúcar, não tem problema não. Daqui a alguns dias eu estou lá no teu velório, lá, irmão. Gente boa, né, irmão? Deus abençoe. Né? A viúva está lá chorando, aí chega um camarada de 2 metros de altura, abraça ela, eu vou cuidar de você, Maria. Ai, pastor, nem fala isso. Continua vivendo, irmão. Tem gente, irmão, que a glicose está lá em cima, está 500, não sei o que eu sei, irmão. E não abre mão da bolachinha recheada, não abre mão. Não pode, irmão. Não pode mais, mas a pessoa... Não, é uma questão de... Cada vez que a pessoa senta na mesa, ela está se matando. Ah, pastor, eu não me importo com a vida, não. Mas quem disse que você vai para o céu? Suicida não vai para o céu? Você está se matando. Irmão, se discipline. O benefício que você vai trazer, irmão, é muito grande. O benefício espiritual, irmão. Eu falei para você de poupar dinheiro. Quando veio os anos da vaca gorda, todo mundo, irmão, só comeu. O único lugar que poupavam era no Egito. Porque lá tinha um homem de Deus que botou disciplina no povo. Não é para comer tudo, uma parte é para guardar. Quando veio o tempo da vaca magra, em nenhum lugar tinha comida, mas no Egito tinha. Diga glória a Deus. O rei Nabucodonosor fez uma baita de uma mesa, é para todo mundo comer. Daniel, garoto, jovem, Daniel disse, eu não vou comer dessa mesa.
3 anos depois, irmão, quando terminou o processo seletivo, ele era o homem mais sábio da Babilônia. Jovem, garoto ainda, ele e os 3 amigos dele. Mediram ele contra os homens mais sábios que estavam do lado do rei Nabucodonosor, e ele foi achado mais sábio do que todos eles. Por quê? Porque ele decidiu não comer daquela mesa. Olha como que comida faz diferença na sua vida, irmão. Amém? Irmão, fechar a boca de vez em quando dá muito mais trabalho do que falar. Porque tem hora que você tem uma vontade de falar. Eu vou falar mesmo, eu vou quebrar tudo. Vai quebrar mesmo seu casamento, seus filhos. Fecha a boca, irmão. Você vai precisar de disciplina, mas o benefício vai ser muito grande. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo 24, ela diz assim, 1 aos Coríntios 9, 24. Olha o que o Espírito Santo fala conosco. 9, 24. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ser reprovado. Paulo está fazendo a comparação de coisas espirituais com os atletas. Ele diz assim: todos os que correm no estádio, lá naquele tempo já tinha Olimpíada. E Paulo deve ter assistido algumas. Ele pregava para os gregos, ele deve ter visto. E ele percebia que quem chegava primeiro na corrida era aquele que estava mais Irmão, atletas a nível profissional, eles vivem uma vida de disciplina, de doutrina com o corpo deles. Às vezes, olha para mim, irmão, às vezes por causa de 1 segundo. Eu não entendo muito do assunto não, preciso entender mais. Mas aquilo, irmão, se ele faz a carreira, a trajetória da corrida, se ele faz em 10 segundos, ele treina todo dia para fazer em 9. Se ele faz em 9, ele treina para fazer em 8. Por quê? Porque às vezes por 1 segundo ele perde a corrida. Vocês estão entendendo? Fulano foi 1 segundo. E tem esporte que às vezes se ganha por milésimo de segundo, irmão. O outro foi menos de 1 segundo mais rápido, venceu. Aí eu podia segurar uma medalha de ouro, mas eu vou segurar uma de prata. Às vezes nem vou segurar. Por quê? Porque o fulano foi 1 segundo mais rápido que eu. Não aceito. Então ele treina todo dia. Como é que se chama isso? Disciplina. Paulo diz: aquele que luta de tudo se abstém. Dá vontade de comer certa coisa, mas eu não vou comer porque essa comida aqui me deixa fraco. Eu vou comer aquela que me deixa forte. Isso é disciplina. Eles fazem isso visando uma coroa corruptível. Uma coroa que vai estragar. Aí Paulo diz: nós uma incorruptível. Irmão, a disciplina é mais poderosa do que o talento. Eu estava falando esses dias com meu filho ama futebol. Eu não entendo tanto. Ele com 9 anos sabe muito mais que eu. Se você perguntar, ele fala que a gente fica assombrado. Mas eu procuro pegar alguns exemplos para passar para ele. Eu pergunto para ele, eu falo assim: ô Pedro Paulo, quem é o jogador hoje que tem mais gols reconhecido pela FIFA? O maior jogador de todos os tempos é o Pelé, pessoal. Isso é inquestionável. Ele tem 1.200 gols, 1.200 e tanto. Só que a FIFA reconhece, acho que são 600, 700 gols do Pelé. Se você for pelo ranking lá da FIFA, o jogador que mais tem gols marcado até hoje é o Cristiano Ronaldo, o português. Eu falo para ele, eu falo assim: Pedro, o Messi, o Neymar, quem entende de futebol sabe o que eu estou falando. Eles jogam muito mais do que o Cristiano Ronaldo, tem muito mais talento. Nasceram com o negócio. Só que o Cristiano Ronaldo ele é muito mais dedicado. Ele é reconhecido como o maior atleta. Atleta no sentido de disciplina. Um dia eu estava vendo uma entrevista de um cidadão que é companheiro de equipe dele. O cidadão falava assim: eu chegava todo dia para treinar, ele já estava lá. Um dia eu cheguei meia hora antes, ele estava lá. Um dia eu falei: não, eu vou chegar 1 hora antes. Eu cheguei 1 hora antes, ele estava lá. E quando todo mundo ia embora, ele ficava lá. Quem está entendendo, diga amém. É nisso, irmão. É em chegar antes, é ir embora depois, sabe? Traz isso para a sua vida espiritual. Está todo mundo dormindo e você está orando.
Seus amigos vão para a praia, você fica lendo a Bíblia. Não, não vou não. Uma vez eu vi um pastor contando isso. Falei assim, ó, meus amigos iam para a praia, eu marcava final de semana de jejum e oração. Hoje esse homem tem um baita de um ministério. Irmão, isso é essa disciplina. É semear, é plantar enquanto os outros estão dormindo. É isso que vai fazer de você abençoado. Eu quero terminar, não vou ler, só vou citar para você. Números 14. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. E eles ficaram com inveja de Moisés. Começaram a reclamar até do casamento de Moisés. Ele casou com uma mulher cuxita. E eles começaram a falar mal de Moisés. Não é só Moisés que Deus usa. Um dia, a glória de Deus desceu lá na tenda da congregação e Deus chamou Arão, Miriam, venham aqui vocês. Os dois devem ter ficado, irmão, num orgulho. Aí, ó. Deus nem chamou Moisés. Viu? Não é só com Moisés que Deus usa. Deus chamou a gente também. A glória de Deus desceu lá na tenda e Deus falou assim, Miriam, Arão, quando tiver um profeta no meio de vocês, eu vou falar com ele por sonho, por visão. Mas não é assim que eu falo com Moisés. Eu falo com ele cara a cara, porque ele é meu amigo. Em outras palavras, vocês falam comigo por obrigação, por ofício. Ele fica comigo porque ele gosta de mim, ele passa tempo comigo. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Aí Deus falou, como é que vocês não tiveram coragem? Como é que vocês tiveram coragem de falar mal do meu servo? Quando a glória de Deus foi embora, Miriam estava leprosa. Irmão, faça aquilo que os outros não estão fazendo. Tenha essa disciplina. Você vai colher, Deus vai colocar você por cima. Não estou pregando arrogância, não. Eu estou falando de colheita, de plantação e de colheita. Plante doutrina. Se organize. Veja na sua vida onde você está sendo uma pessoa indisciplinada e você vai ter um resultado tremendo. Amém, irmão? Deus abençoe você. Pessoal que está em casa, você que está ouvindo essa palavra, Deus falou com você. Se corrija nisso. Eu quero orar com a igreja agora. Fiquem de pé em nome de Jesus. Deus vai encher esse lugar de milagres hoje, irmão. Vai ter gente que vai sair daqui muito abençoada. Quem vai sair daqui muito abençoado, diga eu vou. Em nome de Jesus. Levante as mãos para o céu, feche os seus olhos. Meu Deus, obrigado. Que manhã maravilhosa. Que lindo, meu Deus, eu ter recebido tantas pessoas aqui hoje. E essas pessoas vieram, meu Deus, para tomar posse da vitória. Vieram, meu Deus amado, para viver o milagre. Vão viver, meu Deus, o melhor do Senhor. Vão viver o tempo de Deus. Eu não vou parar, Senhor. Eu vou correr até alcançar o meu prêmio. Eu estou avançando para chegar mais perto. E eu vou chegar. Você vai chegar em nome de Jesus. Deus é contigo, meu irmão. Aleluia. Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui, me fará prosseguir. Eu vou chegar. A promessa que me manteve em pé aqui, que me manteve em pé, aleluia, ali cessou minha. Eu vou chegar lá, eu vou chegar. Aleluia, aleluia. Eu vou avançando, não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Aleluia. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou lá, aleluia, eu vou chegar lá. Estou caminhando pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto.
não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui, e o Deus que me trouxe até aqui, me fará prosseguir. Eu vou chegar lá, eu vou chegar. A palavra que me manteve em pé aqui, cante. A palavra que me manteve em pé aqui, ali cessou minha fé. Eu vou chegar. Declara, igreja, eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol. Eu vou chegar lá. Aleluia, aleluia. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol. Declara, igreja, eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Você vai, meu irmão, levante as mãos. Declare agora com toda a sua fé que você não vai parar, que você não vai desistir. Deus é contigo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado, e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, não vai, você não vai parar, aleluia. Oh, o Senhor Jesus já deu a ordem para acalmar o mar, meu irmão. Ele é contigo, declare, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar, do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, não vai, você não vai parar, aleluia. Eu sou Jesus e já dei ordem para acalmar o mar na sua vida, aleluia. Receba a sua vitória agora, receba a sua bênção em nome de Jesus. Receba o seu milagre agora, em nome de Jesus, meu irmão. Levante as suas mãos. Eu sei que dá vontade de abaixar, meu irmão. Eu sei que dá vontade de parar. Eu sei que dá vontade de abrir os olhos. Mas em nome de Jesus eu estou dizendo a você, seja contra a sua vontade, feche os olhos agora. Você não tem vontade de abrir a boca, mas abra a boca agora e ora, meu irmão. Ora em nome de Jesus. Você não tem vontade de orar, não tem vontade de cantar. Talvez você está até com vontade de ir embora, mas fique aqui, meu irmão. Com lágrimas, você vai semear e a colheita vai ser linda. A colheita vai ser maravilhosa na sua vida. Comece a receber a sua bênção. Comece a receber a vitória. Em nome de Jesus, aleluia. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Oh, aleluia. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou lá, eu vou chegar. Solta a voz, igreja, aleluia.
parar. E eu vou avançando e não danço em parar. O choro dura só até o sol raiar. Oh, eu vou chegar. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando. Eu vou te adorar, Senhor. Oh, aleluia. Ribalaba shuriri canta la balabalaba. Oh, eu vou chegar no céu. E eu vou chegar na minha vitória. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos. Oh, meu irmão, Deus falou com você hoje nessa palavra. E Ele mostrou para você uma coisa que você tem que largar. Ele mostrou para você algo que você tem que mandar embora da tua vida. Mesmo que seja com lágrimas. Obedeça a Deus agora. Obedeça a Deus hoje. Aí onde você está, ore a Deus agora e diga: Senhor, eu estou renunciando. Eu estou abandonando. Você sabe o que é, irmão? Fale com Deus agora. Diga: Deus, hoje eu estou tomando uma decisão na minha vida de te obedecer. Mesmo que seja com lágrimas, eu vou fazer. O Senhor vai preparar um futuro de muito sorriso, de muita alegria para você. Você está chorando hoje em obedecer. Você não tem vontade, a carne não quer. A carne talvez está gritando agora, dizendo: não, não faça isso. Mas você sabe que o Espírito de Deus está dizendo que é o melhor para você. Obedeça. O futuro reserva grandes coisas para você, meu irmão. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai viver tudo que Deus tem para você. Aleluia. E agora, meu irmão, agora é hora de crer. Confia. Eu uso o poder, a autoridade do nome de Jesus. E eu paraliso toda a obra do diabo na sua vida. Todo demônio, todo espírito maligno que diz que você não vai conseguir, que diz que você não vai chegar lá, eu repreendo esse demônio agora. Eu amarro ele em nome de Jesus. Eu digo a você, Satanás, você perdeu esse homem. Você perdeu essa mulher hoje. Vai embora. Saia. Sai com a tua enfermidade, sai com o teu vício, sai com o teu pecado, sai com tudo que é teu. Manda embora, irmão. Com autoridade, com fé agora. Diga: sai da minha vida, mal. Sai da minha vida. Vai embora, demônio. Eu quebro o teu poder, o teu domínio, a tua força. E eu digo: deixe esta pessoa em paz. Nunca mais você volta. Nunca mais. Para fazer essa pessoa sofrer, ser infeliz. Hoje essa pessoa está plantando a semente da alegria. Hoje essa pessoa está plantando a semente do sucesso. Ela está obedecendo a Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí, irmão. A vitória vai chegar, irmão. Coloca os seus olhos no prêmio e vai. Ribalaba shuririri andalabalaba. Oh, aleluia. Aleluia. Você não vai parar não, meu irmão. Deus é contigo. Ele é contigo. Se você crê, diga glória a Deus. Ribalaba shuririri canta labalabalaba. Oh, você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai. Você não vai parar. Você não vai. Não, você não vai. Você não vai parar. Aleluia, glória a Deus. Ele é Jesus.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Cante comigo. Você não vai parar. Diga, eu não vou parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e eu vou chegar. Você não vai parar. Você não vai. Não, você não vai parar. Aleluia. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Debalaba siribi canta labalaba. Pode dar glória a Deus aí, irmão, porque o mar já está acalmando. Essa tempestade já está acabando na tua vida. Só quem crê dá glória a Deus. Levanta as mãos e faz barulho, som de vitória, celebração. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Senhor. Aleluia. Todos que oraram comigo nessa manhã, Senhor, estão saindo daqui muito abençoados. Se você crê, diga glória a Deus. Diga amém. E pode aplaudir Jesus bem forte. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você de casa. Fique